deserto do Atacama é o mais seco do mundo. Ele fica no Chile. O país sul-americano é um dos que mais possuem vulcões ativos. Até então, apenas diferenças em relação ao Brasil, que não tem deserto nem vulcão. Mas em arranha-céus, o Brasil se assemelha ao Chile. O edifício Yacht House, que fica em Santa Catarina, foi considerado o mais alto do Brasil, com 281 metros de altura, e também é o residencial mais alto da América Latina. Já a maior torre do continente está na capital chilena, é a Gran Torre Santiago, que tem 300 metros de altura. E no que diz respeito às eleições, nada melhor que uma brasileira, moradora há 9 anos de Santiago, para nos contar. Isabela tem 44 anos e há 9 faz parte da população de mais de 19 milhões de habitantes do Chile. Eu vim por amor, como dizem, porque meu marido é chileno, a gente se conheceu no Brasil trabalhando. A jornalista está entre os 51% das eleitoras e dos eleitores habilitados a votar. No país, quem tem mais de 18 anos é inscrito automaticamente para participar das eleições, mas o voto é facultativo e por cédulas de papel, que tem cores diferentes a depender do cargo. A gente vota com um voto, né, assim, em papelzinho, marcando a opção que quer e tal. Talvez isso, o voto em papel, seja esse reflexo do conservadorismo chileno. Como o voto também é secreto, as cédulas, depois de serem preenchidas, são dobradas e colocadas em urnas plásticas transparentes. Quem dá as instruções é o Sistema Eleitoral Público, composto pelo Serviço Eleitoral, conhecido como Servel, e pela Justiça Eleitoral, que são o Tribunal de Qualificação Eleitoral, Tricel, de âmbito nacional, e os tribunais regionais eleitorais no cenário local. O Chile tem uma justiça eleitoral desde o ano de 1928, mais ou menos, que depois foi reformada. Essa justiça eleitoral ficou suspensa no período autoritário, mas a tradição democrática e a tradição de rigidez das eleições no Chile garante que tenha fiscais eleitorais dos partidos políticos e também que se tenha um processo ali, digamos assim, jurídico que garanta a qualidade das eleições, a qualidade democrática de garantir os resultados das eleições. No Chile não tem uma espécie de título de eleitor brasileiro. O Rol Único Nacional, RUN, é o documento único de identificação, que pode ser apresentado na votação. Assim como o Brasil, o país é presidencialista, governado por uma ou um presidente da República, eleito pelo povo a cada 4 anos. O detalhe é que nas terras chilenas, os presidentes não podem governar por períodos consecutivos e não existe o cargo de vice-presidente da República do Chile desde 1833. Além de eleger o presidente, os eleitores escolhem as governadoras e os governadores, prefeitas e prefeitos, vereadoras e vereadores. Também elegem 155 deputadas e deputados e 43 senadoras e senadores, somando 198 vagas no parlamento. Todas e todos também com mandatos de 4 anos, com exceção dos integrantes do Senado, que ficam por até 8 anos no poder. No entanto, metade dos componentes é renovada a cada 4 anos. No Chile, também ocorrem plebiscitos para definirem temas relevantes ao país, como o da nova Constituição. Contamos com a ajuda de uma brasileira e de um chileno para nos mostrarem os bastidores do pleito. Estou caminhando em direção ao meu local de votação, a obrigatoriedade de utilizar a máscara, levar a caneta de cor azul e a identidade. Eu tardei aproximadamente 4 minutos em realizar a votação, porque eu já traía mis candidatos selecionados. Não havia fila para ingressar, havia só uma pessoa antes que eu, foi muito rápido. Para entender na prática como tudo acontece, vamos usar como exemplo as eleições de maio de 2021. O pleito deveria ter ocorrido em abril, mas foi adiado por 5 semanas por causa da pandemia do novo coronavírus. O eleitorado escolheu novos governadores, prefeitos e vereadores.
Essa foi a primeira vez que os chilenos elegeram autoridades regionais. Antes, elas eram nomeadas pelo presidente. Também de forma inédita na história do país, a população decidiu democraticamente quem iria redigir a nova Constituição do Chile. 155 pessoas foram escolhidas, sendo metade masculina, metade feminina, incluindo 17 indígenas. A Constituição vigente é de 1980 e foi escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet. Por causa da pandemia, as eleições ocorreram em 2 dias. As urnas ficaram fechadas do sábado para o domingo. O resultado dos vencedores, como é comum em outros pleitos, foi divulgado aproximadamente 2 horas depois do encerramento da votação. O sistema eleitoral, com a justiça eleitoral regionalizada, evita que os votos tenham que chegar até a capital. Então, nesse sentido, o Chile tem um sistema de justiça eleitoral que faz com que o modo de apuração possa ser regionalizado. E isso facilita e dá agilidade mesmo no sistema que contabiliza os votos em cédulas de papel. Na quinta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos falar sobre os Estados Unidos, um país em que cada estado tem autonomia para decidir como serão as eleições.